Ensine às pessoas o custo de te subestimar. O ser humano não valoriza o que está sempre disponível. Ele só percebe o real valor daquilo que teme perder. Grave isso na sua mente, porque neste exato momento, alguém na sua vida acredita que pode te tratar de qualquer jeito e que, mesmo assim, você continuará lá. Essa pessoa se acostumou com a sua paciência, a sua lealdade, o seu carinho. E sabe por quê? Porque você mesmo ensinou a ela que não precisava fazer nada para merecer isso. Mas chega. Sem mais desculpas, sem mais, mas ele me ama, sem mais, talvez ele mude, sem mais, eu só preciso mostrar o meu valor. Se essa pessoa ainda não enxergou o que você vale, ela não merece mais um segundo do seu tempo. Agora, pense nessa cena. Você frequenta um restaurante toda semana. É educado, dá gorjeta, sempre volta. Mas ainda assim, a equipe te serve comida fria, te trata mal. Age como se estivesse te fazendo um favor. E você continua lá, sorrindo, pagando o preço cheio. O que você acha que acontece? De repente, eles começam a te tratar melhor? Claro que não. Eles assumem que você vai aceitar qualquer coisa. E é exatamente assim que as pessoas te tratam quando você aceita menos do que merece. E depois você se pergunta por que não te respeitam, por que não respondem suas mensagens, por que só aparecem quando é conveniente para elas. Simples, porque nunca tiveram medo de te perder. Elas sabem que por mais pouco que ofereçam, você continuará ali, esperando, inventando desculpas, torcendo para que um dia enxerguem seu valor. Mas preste atenção, elas já enxergaram seu valor há muito tempo. Elas simplesmente não se importam. E por que se importariam? Você tornou tudo fácil demais. Você entregou sua energia, seu tempo, seu amor, sua presença, sem pedir nada em troca. Virou a rede de segurança emocional delas, a segunda opção, a zona de conforto. E quando alguém se acostuma com sua presença, para de valorizá-la. Agora me diga, o que acontece quando essa comodidade desaparece? Quando você para de ser o primeiro a mandar mensagem, quando deixa de responder a tentativas vazias de contato, quando para de ser o tapete de boas-vindas e começa a se portar como a pessoa de alto valor que você realmente é, eu te respondo, elas sentem. Elas acordam um dia e percebem que sua energia sumiu. Seu carinho, seu apoio, sua presença, tudo desapareceu. E aí bate o desespero. Mas não é porque você chorou, implorou ou mandou aquele textão de despedida. É porque sua ausência fala mais alto do que qualquer palavra. Sabe quando realmente bate o arrependimento? Não é quando você sofre, é quando você floresce. Quando te veem brilhando sem elas. Quando percebem que perderam uma versão sua que nunca mais terão acesso. Quando te veem seguir em frente, enquanto elas continuam presas no mesmo lugar onde você as deixou. Mas aí já é tarde. Só que aqui vai a parte mais importante. Isso não é sobre elas. Isso não é sobre fazê-las sentir sua falta. Isso é sobre você finalmente acordar e parar de deixar que brinquem com o seu valor. É sobre entender que o único motivo pelo qual te subestimaram foi porque você permitiu. Mas hoje, isso acaba. Então, a partir de agora, pare de se explicar. Pare de tentar provar seu valor para quem não quer enxergar. Pare de implorar pelo mínimo de pessoas que não se importam. E, acima de tudo, nunca mais permita que alguém tenha a chance de te tomar como garantido novamente. Se você está pronto para deixar de ser a pessoa boazinha e sempre disponível que os outros pisam, comente agora. Eu me recuso a ser subestimado. Escreva, sinta, viva isso, porque daqui para frente ninguém, absolutamente ninguém, vai se atrever a te tratar como descartável. Agora, entenda uma coisa essencial. Pare de se esforçar demais.
Quanto mais você corre atrás, mais rápido as pessoas fogem. Quanto mais você se doa, menos elas valorizam. Quanto mais você tenta, mais fácil fica para elas te ignorarem. E sabe por quê? Porque nesse exato momento, alguém acha que você sempre estará disponível, sempre será compreensivo, sempre se sacrificará para ser escolhido. E o pior, você mesmo está alimentando essa ilusão. Você está se destruindo só para ser notado, está sacrificando sua paz só para ser escolhido. Mas o que você ganhou com isso? Agora, visualize um leilão. Um item raro está à venda e as pessoas estão disputando, aumentando os lances porque sabem que aquilo tem valor. Mas, de repente, o leiloeiro para e diz: "Vamos dar esse item de graça." O que acontece? O interesse desaparece, o item perde o valor, ninguém quer mais. E é exatamente assim que as pessoas te veem quando você se entrega sem exigir nada em troca. No momento em que você para de fazer os outros trabalharem pelo seu tempo, pela sua energia, pelo seu amor, eles deixam de valorizar isso. E ainda assim, você se pergunta: por que não me apreciam? Vamos ser diretos. Porque você tornou tudo fácil demais. Você entregou sua lealdade como se fosse uma amostra grátis. Você deu a consistência de um parceiro, a paciência de um santo, a lealdade de alguém que nunca abandona, para pessoas que nunca precisaram provar que mereciam isso. E lá no fundo, você sabia, você sentia isso, mas ignorou, porque em algum momento da vida te ensinaram uma mentira. A mentira de que o amor é sacrifício. Que se você tentar mais, der mais, provar mais, um dia a pessoa vai acordar e finalmente te amar como você merece. Agora me diz, quando foi que isso funcionou? Alguém ficou porque você se sacrificou? Te valorizaram porque você perdoou pela 100ª vez? De repente, começaram a te respeitar porque você baixou seus padrões para aceitar o mínimo? Não. E aqui está a verdade que ninguém quer que você saiba. Quanto mais você se esforça, menos te valorizam. Isso não vale só para relacionamentos, vale para tudo. O ser humano não respeita o que recebe de graça. Respeitamos o que precisamos conquistar. Quer um exemplo? Olhe para quem ganha na loteria, gasta milhões em pouco tempo porque nunca teve que suar para conseguir aquele dinheiro. Olhe para funcionários que recebem promoções sem esforço, raramente se tornam grandes líderes. A lição é simples: se você quer ser valorizado, pare de se doar sem critério. Quem quiser um lugar na sua vida, que prove que merece estar nela. Eles se sentem confortáveis em te tratar assim porque nunca precisaram se esforçar para te ter. Olhe bem para como você está sendo tratado agora por alguém que nunca precisou mover um dedo para conquistar seu amor. E qual é a sua reação? Você acredita que dar ainda mais, se esforçar mais, provar mais, finalmente fará essa pessoa perceber o que tem em mãos? Mas acorde, você está despejando sua energia, sua lealdade e seu tempo em alguém que não faria nem o mínimo por você. Você está se exaurindo, se sentindo drenado, questionando por que essa pessoa não vê o seu valor, quando a verdadeira pergunta é: por que você ainda está tentando fazê-la enxergar? A realidade é que você sempre foi suficiente, sempre teve valor. O problema não é você. O problema é que essa pessoa nunca precisou se esforçar para te ter e, por isso, nunca valorizou sua presença. E é aí que você errou. Você ofereceu a lealdade de uma vida inteira pelo esforço de um estranho. Você continuou ligando, mandando mensagem, se preocupando, lutando para manter um lugar na vida dessa pessoa, enquanto ela não movia um dedo para manter você na dela. Você a treinou para acreditar que, não importa o que fizesse, você continuaria ali. E agora se pergunta por que ela não te valoriza. Porque nunca precisou. Porque você tornou tudo fácil demais.
Você baixou seus padrões para se encaixar na vida dela e agora paga o preço por isso. Mas essa história muda a partir de hoje. Porque hoje você para de se submeter a um teste para um papel que essa pessoa nunca quis te dar. Hoje você para de se doar excessivamente, de se explicar demais, de se sacrificar por alguém que nunca sequer se perguntou: sou bom o suficiente para essa pessoa? Quando foi a última vez que essa pessoa tentou por você? Quando foi a última vez que ela lutou para te manter? Quando foi a última vez que se esforçou sem que você tivesse que pedir? Se você não consegue responder a isso, você já sabe o que precisa fazer. Mas vamos falar sobre aquele medo que te paralisa. O medo de, e se eu parar de tentar e essa pessoa for embora? Então, deixe que vá. Deixe que sinta o que é existir sem sua energia, sem seu apoio, sem o privilégio de ter você na vida dela. Porque é exatamente isso, um privilégio. E se essa pessoa não conseguiu enxergar isso enquanto tinha você, certamente não merece a chance de perceber depois. E não ouse pensar que se afastar te faz fraco. O contrário é verdade. Se afastar te faz poderoso. Te transforma na única coisa que essa pessoa nunca esperou que você fosse: indisponível. Te torna um mistério novamente. E acredite, nada assombra mais alguém do que perder aquilo que achava que teria para sempre. Então o que você faz agora? Agora você se levanta. Agora você para de correr atrás. Você para de justificar, de implorar pelo mínimo. Você para de tentar ocupar um espaço na vida de alguém que nunca nem abriu essa vaga. Você para de tentar convencer alguém a te escolher, porque a pessoa certa nunca precisaria ser convencida. Porque amor de verdade, respeito de verdade, conexão de verdade, nunca exige que você se destrua apenas para ser notado. Se alguém só percebe seu valor quando você vai embora, essa é a prova de que nunca foi digno de você. Agora, eu preciso que você faça uma escolha. Você pode continuar nesse ciclo exaustivo, implorando para ser notado, ou pode sair dessa roda gigante e se tornar a versão de si mesmo que ninguém, absolutamente ninguém, jamais tomará como garantida novamente. Então diga comigo: eu não vou mais provar meu valor para quem não consegue enxergá-lo. Escreva isso. Diga em voz alta: porque o que vem a seguir garantirá que nunca mais alguém faça você se sentir pequeno de novo. Agora chegamos ao ponto mais importante: o silêncio. O silêncio é a única língua que essas pessoas realmente entendem. O silêncio não é vazio, ele é cheio de respostas. Deixe isso penetrar sua mente, porque agora você está falando demais, explicando demais, justificando demais, tentando fazer essa pessoa entender sua dor, tentar fazê-la perceber o que perdeu. E o que você conseguiu até agora? Ser ignorado, ser descartado, ser subestimado. Porque aqui está a verdade. As pessoas não ouvem palavras, elas sentem a ausência. Então, a partir de hoje, pare de desperdiçar sua energia. Agora imagine um rádio que toca sem parar. No início, você presta atenção. Mas depois de um tempo, o som se torna ruído de fundo. Sempre está ali, então você simplesmente para de notar. Mas o que acontece quando de repente ele se desliga? O silêncio chama sua atenção. A ausência se torna evidente. É exatamente assim que as pessoas tratam você, quando você está sempre disponível, sempre tentando consertar as coisas, sempre fornecendo acesso às suas emoções. Elas param de ouvir, param de valorizar, porque sabem que sua voz sempre estará lá. Mas quando você para, quando você silencia, então elas percebem, porque aqui está a verdade: as pessoas não valorizam constância, valorizam escassez. Quando você está sempre disponível, sempre pronto para resolver tudo, elas se acomodam. Elas ficam preguiçosas. Elas assumem que podem te tratar de qualquer jeito e você ainda estará ali, perdoando, justificando, aceitando o mínimo. E você? Continua alimentando isso porque tem medo.
Medo de que, se parar de tentar, essa pessoa vá embora. Medo de que, se ficar em silêncio, ninguém venha atrás de você. Medo de que, se desaparecer, ninguém sinta sua falta. E esse medo te mantém preso. Mas escute com atenção. Se o silêncio faz com que alguém esqueça você, essa pessoa nunca te pertenceu. Se sua ausência não causa impacto, sua presença nunca significou nada para ela. Pense nisso. Você continua achando que mais uma conversa, mais uma explicação, mais um pedido de atenção vai mudar algo. Mas me diga, até agora funcionou? Todo o seu esforço, todas as suas palavras, toda a sua insistência fizeram essa pessoa te amar mais? Respeitar mais? Valorizar mais? Não. Porque palavras não ensinam ninguém. A única coisa que ensina é a perda. E você não vai mais ensinar com palavras. Você vai ensinar com silêncio. E quer saber por que o silêncio é tão poderoso? Porque ele força essa pessoa a encarar a si mesma. Ele força essa pessoa a preencher os espaços vazios. Ele força essa pessoa a se perguntar: o que aconteceu? Elas esperam que você reaja, que você corra atrás, que você continue explicando. Mas desta vez, você não vai fazer nada disso. Você vai desaparecer. Você vai deixar que o silêncio faça o trabalho. E é nesse momento que essa pessoa, pela primeira vez, sentirá o peso real da sua ausência. E quando isso acontecer, a única coisa que restará a ela será o arrependimento. Eles esperam que você se quebre. Eles contam que, mais uma vez, você vai correr atrás, como sempre fez. Mas quando você não faz isso, quando você se retira, desaparece sem avisos, sem explicações, sem aquele discurso final, isso bagunça completamente a mente deles. De repente, eles não têm mais controle. Não têm mais a certeza de que você está ali, não fazem ideia do que está passando pela sua cabeça. E acredite, nada atormenta mais uma pessoa do que o desconhecido. Já reparou como no instante em que você para de mandar mensagens, de ligar, de responder, eles começam a aparecer, curtindo suas fotos, vendo seus stories, jogando pequenas migalhas para ver se você morde a isca? Mas isso não é amor, isso é ego. Isso é o medo de perceber que não são mais o centro do seu universo, que perderam o poder sobre você. Mas aqui está o ponto crucial. Se você ceder agora, se responder, se der a reação que eles estão esperando, você perde. Porque no segundo em que eles perceberem que você ainda está disponível, que ainda está esperando, que ainda está emocionalmente preso a eles, eles relaxam. Eles voltam para o jogo deles, porque sabem que você ainda é uma opção. E você acaba se colocando de volta na estaca zero. Então não ceda, não responda àquele "Oi, como você está?" que surge do nada. Não caia no "sinto sua falta", que só aparece quando eles estão entediados. Não transforme seu silêncio em espera, porque silêncio não é sobre fazer com que eles te notem, é sobre você perceber a si mesmo. Você perceber que o problema nunca foi você. Você perceber que o verdadeiro erro foi ficar tentando provar o seu valor, ao invés de simplesmente fazê-los sentir isso. Você perceber que não precisa de um fechamento, não precisa de validação, não precisa de mais uma conversa. Você só precisa ir embora. Porque acredite, se eles realmente valorizassem você, teriam mostrado isso enquanto ainda tinham a sua presença e não depois de perderem o acesso a você. E se é só no silêncio que eles percebem o seu valor, esse é um fardo que eles devem carregar, não você. Então, o que você faz agora? Agora você some. Sem avisos, sem explicações, sem despedidas dramáticas. Apenas silêncio. Deixe que eles sintam o vazio que criaram. Deixe que se perguntem. Deixe que se arrependam. E enquanto eles estiverem ocupados tentando entender o que aconteceu, você segue em frente. Você cresce. Você foca em você.
você canaliza toda essa energia que desperdiçou com eles para se tornar a melhor versão de si mesmo. Porque quando, finalmente, eles perceberem o que perderam e tentarem voltar, você já estará tão distante que eles não terão mais qualquer chance. E isso é como você vence. Então diga em voz alta: meu silêncio é meu poder. Escreva nos comentários, anote, repita para si mesmo, porque o que vem a seguir vai garantir que ninguém nunca mais faça você se sentir pequeno outra vez. Agora, vamos falar sobre o próximo passo. Evoluir sem fazer anúncios. Desapareça. Trabalhe em si mesmo. Retorne irreconhecível. As pessoas não se arrependem de perder quem implorou por elas. Elas não perdem o sono por quem chorou, escreveu textos longos ou ficou esperando que voltassem. Não. Elas se arrependem de perder quem cresceu sem elas, quem saiu sem olhar para trás. Quem se tornou tão inalcançável, tão forte, tão inacessível, que quando percebem o que perderam, já não podem mais alcançar. E é exatamente essa pessoa que você está prestes a se tornar. Imagine uma cena de um filme. O protagonista é traído, ferido, deixado para trás. Você espera que ele chore, suplique, implore para que o aceitem de volta. Mas, em vez disso, ele desaparece. Some na escuridão. E quando retorna, está mais forte, mais sábio, mais poderoso do que nunca. Aqueles que o subestimaram agora tremem diante dele. Esse é você. Essa é a energia que você precisa incorporar. Porque neste exato momento, alguém acredita que te quebrou. Alguém acha que você ainda está parado no mesmo lugar onde te deixaram. Eles acreditam que ainda têm controle sobre você. E por que não pensariam isso? Você facilitou. Você entregou tudo. Você esteve presente. Você lutou. Você tentou. Mas agora você vai se calar. Você não vai anunciar sua evolução, você não vai postar indiretas, você não vai dar pistas de que está crescendo, você simplesmente vai evoluir em silêncio, porque poder de verdade se move na sombra. As pessoas não temem o que conseguem prever, elas temem o que não conseguem enxergar. E quando você parar de ser previsível, quando parar de oferecer a reação que esperam, quando deixar de tornar seus próximos passos óbvios, é aí que eles vão começar a prestar atenção. E deixe-me ser claro, isso não é sobre vingança, não é sobre fazer com que eles fiquem com ciúmes, não é sobre tentar provar algo para eles, isso é sobre você. Sobre recuperar sua energia, seu tempo, sua paz, sobre se tornar alguém tão poderoso que quando finalmente tentarem voltar, perceberão que não tem mais sequer a chance de se aproximar. Então, o que significa essa evolução? Significa fortalecer sua mente, parar de reviver o passado, parar de perder energia com o que não vale a pena. Parar de dar espaço mental para pessoas que não moveriam um dedo por você. Significa fortalecer seu corpo. Não por vingança, não para mostrar para eles o que perderam, mas para você. Para sentir sua força retornando a cada treino. Para olhar no espelho e enxergar a sua verdadeira potência. Significa construir seu império, melhorar sua vida financeira, seguir seus sonhos, buscar tudo o que você deixou de lado por alguém que nunca mereceu seu tempo. Porque nada, absolutamente nada, atormenta mais uma pessoa do que ver você brilhando sem ela. Então, quando for mostrar sua evolução, faça isso com confiança silenciosa. Não de um jeito que diga, olhem para mim, estou melhor. Mas de um jeito que diga, eu nem estava pensando em vocês. Porque no instante em que eles perceberem que você não está buscando a atenção deles, é quando eles começarão a prestar atenção em você. E eles vão te observar, eles vão se perguntar, eles vão questionar tudo. E quando finalmente tiverem a coragem de te procurar, enviando aquela mensagem fraca de "Oi, como você está?", eles perceberão que nem conhecem mais a pessoa que você se tornou. Porque o antigo você,
Aquele que implorava, que insistia, que aceitava menos do que merecia, esse morreu. Agora, responda para si mesmo. Você está pronto para assumir seu verdadeiro poder? Está pronto para parar de tentar se provar para quem nunca mereceu? Está pronto para se tornar tão intocável que o passado nem te reconhece mais? Então afirme agora: estou me tornando imparável. Comente, escreva, viva isso, porque o que vem a seguir vai garantir que ninguém nunca mais tire seu poder novamente. Não foi suficiente. E se você responder agora, estará dizendo a eles que fraqueza é suficiente, que a inconsistência é suficiente, que você ainda é a mesma pessoa que aceita qualquer migalha que joguem no seu caminho. Você é essa pessoa ou está pronto para sair desse jogo? Porque no momento em que você para de responder, no momento em que você para de recompensar os esforços mínimos com sua atenção, no momento em que você mostra que tentativas fracas não merecem sequer uma reação, é quando eles sentem o impacto. É quando eles olham para o celular, esperando sua resposta, e ela não vem. É quando o ego deles leva um golpe. É quando começam a questionar tudo, e quando finalmente percebem, já é tarde. Porque agora você está inalcançável. E ouça, isso não se trata de joguinhos. Não se trata de fingir que não se importa quando na verdade se importa. Isso se trata de finalmente reconhecer seu valor e se recusar a dar espaço para quem não atinge seus padrões. Então, aqui está sua nova regra. Se é fraco, não merece resposta. Nada de responder só porque se sente mal. Nada de interagir só porque está se sentindo sozinho. Nada de dar segundas chances para quem nem merecia a primeira. A partir de agora, seu silêncio é sua resposta. E se realmente quiserem você, eles vão provar isso. Então, diga em voz alta: eu não respondo a tentativas fracas. Afirme isso, viva isso, porque o que vem a seguir garantirá que você nunca mais se contente com menos do que merece. Agora faça com que eles questionem tudo o que achavam que sabiam sobre você. O momento em que acreditam ter te decifrado é o mesmo em que você já os superou. Deixe isso entrar na sua mente. Agora mesmo, alguém por aí acredita que sabe exatamente como você vai reagir, o que você vai fazer, até onde pode ser testado antes de finalmente ir embora. Eles acham que você é previsível, e você tem provado isso toda vez que os persegue quando se afastam. Toda vez que eles te ignoram e você tenta ainda mais. Toda vez que eles voltam e você os recebe de braços abertos, como se nada tivesse acontecido, eles ficaram confortáveis. Eles assumem que podem te tratar de qualquer jeito e ainda assim ter acesso a você. Mas essa versão sua, morta, enterrada. Nada abala mais uma pessoa do que perceber que quem elas subestimaram mudou completamente. Que os padrões que elas se acostumaram foram quebrados. Que as reações que esperavam simplesmente desapareceram. Agora, eles precisam questionar tudo. Imagine que você está assistindo a um filme e tem certeza do que vai acontecer. Você já viu esse enredo antes. Os mesmos personagens cometendo os mesmos erros. Você está confiante de que já sabe o final. Mas, de repente, plot twist. O personagem que antes implorava por amor, agora está inalcançável. O que sempre esperava agora está indisponível. O que explicava demais, perdoava demais, amava demais, agora está fora de alcance. E, num instante, tudo muda. Isso é você. Você é o plot twist. Porque sejamos sinceros, agora mesmo, eles assumem que sabem quem você é. Eles assumem que já viram todos os seus lados. Eles assumem que você ainda é a mesma pessoa de quem se afastaram. Mas você não é. Porque hoje você muda o roteiro. Você para de ser quem corre atrás. Você para de ser quem luta para mantê-los por perto. Você para de ser quem explica demais, quem se doa demais, quem espera demais. Você deixa sua ausência ensiná-los
o que sua presença nunca conseguiu. E deixe-me te contar uma coisa: nada atormenta mais as pessoas do que a incerteza. O momento em que não sabem o que está passando na sua cabeça, o momento em que não conseguem prever seu próximo passo, o momento em que percebem que perderam o controle sobre você. Isso é o que as faz entrar em pânico, porque de repente você é um mistério. E as pessoas não esquecem mistérios, elas se obcecam por eles, elas repassam a última conversa na cabeça. Elas olham suas redes sociais, tentando entender por que você parou de postar indiretas tristes. Elas começam a perguntar para amigos em comum se você seguiu em frente, se está com alguém, se ainda pensa nelas. E a pior parte para elas, elas não sabem. Quando achavam que tinham você, não te valorizaram, não te respeitaram, não te deram o que você merecia. Elas ficaram preguiçosas porque acreditavam que você nunca sairia. Agora, esse luxo acabou. Agora, elas têm que viver com as consequências. Agora, elas têm que se perguntar se perderam algo insubstituível. Agora, elas têm que aceitar que subestimaram você. E quando finalmente perceberem isso, você já terá ido embora. Porque isso não se trata apenas de fazer com que se arrependam. Isso se trata de você se tornar a versão mais poderosa de si mesmo, uma versão que nunca mais precisará provar seu valor. Então, o que você faz agora? Você desaparece, sem avisos, sem despedidas dramáticas, sem discursos finais. Você se afasta, você se reconstrói. Você muda seu foco, sua energia, sua atenção. Você se torna tão poderoso, tão confiante, tão inalcançável, que mesmo que tentem voltar, não reconhecerão mais quem você se tornou. Porque a verdade é que você nunca foi feito para ser previsível. Você nunca foi feito para ser a opção reserva de alguém. Você nunca foi feito para ser subestimado. E hoje, você garante que nunca mais cometam esse erro. Você ainda está aí, esperando que eles te levem a algum lugar quando, na verdade, já deveria ter partido por conta própria. Mas hoje isso acaba, porque preste atenção, as pessoas que realmente valorizam você não arriscam te perder. Elas não te deixam em suspenso, não somem para se encontrarem, não te tratam como uma opção enquanto avaliam alternativas. Elas aparecem, elas se comprometem. Elas fazem questão de deixar claro que você é uma prioridade. E se alguém te trata como uma opção, se alguém se sente confortável sabendo que, não importa o que faça, você sempre estará ali esperando. Então, você tem apenas uma missão: tirar essa pessoa da zona de conforto. E não, isso não significa implorar, discutir ou fazer ameaças vazias. Significa simplesmente ir embora. Nada desestabiliza mais uma pessoa do que perceber que a rede de segurança que ela tanto subestimou desapareceu, sem aviso, sem despedidas dramáticas, sem aquelas conversas de precisamos resolver isso, apenas sumiço, apenas ausência, apenas uma mudança total de energia, porque quando você para de esperar, eles começam a sentir aquilo que nunca valorizaram antes. Começam a se perguntar por que você não está mais ali, o que mudou, o que aconteceu para que, de repente, você percebesse o seu próprio valor. Pela primeira vez, eles sentem algo que você já sentiu por tempo demais: a incerteza. Eles tinham certeza de que você estaria sempre disponível. Acreditavam que poderiam fazer o mínimo e ainda assim te manter por perto. Mas agora eles não sabem. E essa dúvida os consome. Porque, sejamos sinceros, quando tinham total segurança de que você não ia a lugar algum, eles não te respeitavam, não te valorizavam, não enxergavam a preciosidade que era a sua presença. Mas agora eles são obrigados a encarar a realidade. Você nunca foi uma garantia, nunca foi um prêmio de consolação, nunca deveria ter sido tratado como algo descartável. E mesmo que tentem voltar, mesmo que mandem aquela mensagem dizendo sinto sua falta,
Mesmo que de repente percebam que querem conversar, mesmo que tentem entrar de volta na sua vida como se nada tivesse acontecido, você não permite. Porque no momento em que você os aceita, sem que tenham lutado por isso, prova que sua ausência foi temporária. Prova que, no fundo, ainda estava esperando. E se isso acontece, tudo volta ao que era antes. Eles relaxam. Eles sabem que ainda têm controle. Não permita. Deixe-os sentir o peso total de suas escolhas. Deixe-os experimentar, de verdade, o que é perder alguém que antes teria feito de tudo por eles. Deixe-os se perguntar se, em algum momento, realmente tiveram você por completo. Porque o momento em que percebem que perderam você é o mesmo em que sentem arrependimento. Então me diga, você finalmente cansou de esperar? Finalmente parou de colocar sua vida em pausa por alguém que nem se importa em checar como você está? Está pronto para escolher a si mesmo? Então declare isso agora. Escreva, diga em voz alta: eu me recuso a esperar por quem me deixou para trás. Diga, assuma, viva isso. Porque o que vem a seguir garantirá que você nunca mais permitirá que alguém pense que pode te colocar em segundo plano. Agora, vamos para o próximo nível. Torne-se o padrão que eles jamais conseguirão alcançar novamente. Porque o verdadeiro castigo para quem te subestimou é perceber que nunca mais encontrarão alguém como você. Deixe isso te atingir. Neste exato momento, alguém aí fora ainda acha que você era apenas mais uma opção. Acredita que pode te substituir. Pensa que encontrará alguém que ofereça o mesmo que você ofereceu. E o pior de tudo, realmente acredita nisso. Eles andam por aí com uma confiança absurda. Confiança de que você sempre estará acessível. Confiança de que, se algum dia mudarem de ideia, você estará esperando. Confiança de que encontrarão alguém igual ou melhor. Mas você está prestes a garantir que isso nunca aconteça. Imagine isto. Você vai a um restaurante de luxo, do tipo que serve refeições impecáveis, com uma experiência única e uma lista de espera imensa. Depois de uma visita inesquecível, você decide que pode encontrar algo parecido em qualquer outro lugar e vai embora. Você experimenta outras opções, mas, um por um, todos ficam aquém daquilo que já teve. Nada se compara. Nada tem aquela qualidade, aquele atendimento, aquele sabor. E quando finalmente decide voltar, as portas estão fechadas. A lista de espera está cheia. Aquilo que um dia subestimou agora está completamente fora de alcance. Isso é você. Você era um luxo que eles não souberam reconhecer, um padrão que eles pensaram que poderiam encontrar em qualquer lugar. E agora terão que viver com o peso dessa ilusão, porque eles vão procurar. Ah, como vão procurar! Irão de pessoa em pessoa tentando encontrar aquele mesmo amor, aquela mesma energia, aquela mesma entrega que você oferecia sem restrições. E por um tempo, talvez acreditem que encontraram, até perceberem que não, até entenderem que ninguém os escuta como você escutava, que ninguém os apoia como você apoiava, que ninguém os compreende como você compreendia. E quando finalmente sentirem o peso do que perderam, será tarde demais, porque dessa vez você não está apenas seguindo em frente, você está evoluindo, está se tornando a versão mais forte, mais inatingível de si mesmo. A versão que nunca mais aceita tentativas fracas. A versão que nunca mais abaixa seus padrões. E escute bem, isso não é sobre vingança. Isso não é sobre fazê-los sofrer. Isso não é sobre esperar que se arrependam. Isso é sobre você, finalmente, perceber que eles nunca foram o prêmio. O prêmio sempre foi você. Porque sejamos realistas, se eles realmente fossem dignos de você, teriam enxergado seu valor enquanto ainda tinham a chance, mas não enxergaram. E esse é o erro que nunca poderão consertar. Porque a verdade é essa.
As pessoas não se arrependem de perder quem subestimaram logo de cara. No começo, elas aproveitam a liberdade, se distraem, se convencem de que não era algo tão especial. Até que o tempo passa, até que o silêncio se torna ensurdecedor, até que se veem ao lado de alguém que não desperta nelas o que você despertava, até que percebem que, não importa quantas substituições tentem, você era único, e é nesse momento que tudo volta para elas. Cada detalhe que nunca valorizaram, cada conversa que nunca apreciaram, cada momento que não souberam dar importância. E é aí que surge a pergunta que vai corroê-los. O que eu estava pensando? Mas quando esse dia chegar, você já nem se importará mais, porque terá se transformado, porque terá curado suas feridas, porque terá construído uma vida tão plena, tão linda, tão completa, que o arrependimento deles será apenas um ruído distante. Então me diga, você está pronto para parar de ser alguém substituível? Está pronto para parar de aceitar pessoas que nunca deveriam ter tido um lugar na sua vida? Então diga agora, declare, eu sou o padrão. Escreva, sinta, viva isso, porque o que vem a seguir garantirá que ninguém jamais tenha a chance de te tomar como garantido novamente. Se alguém precisou te perder para perceber o seu valor, a verdade é que nunca te valorizou de verdade. Leia isso de novo. Deixe essa ideia se fixar na sua mente, porque a realidade é essa. Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai tentar voltar. Elas sempre voltam, mas não porque mudaram, não porque agora enxergam quem você realmente é. Não porque, de repente, entenderam que você foi a melhor coisa que já aconteceu na vida delas. Não. Elas voltam porque perderam o controle, porque o ego delas foi ferido, porque tinham certeza de que você estaria sempre ali, disponível, esperando. Mas agora, você não está mais. E é aqui que muitos cometem o maior erro de suas vidas. Aceitar essa pessoa de volta, porque no momento em que você abre essa porta de novo, você prova para ela que te perder nunca foi uma consequência real. Pense nisso, você trabalhou em um emprego onde era explorado, desvalorizado e mal pago. Finalmente, você cria coragem, pede demissão e encontra algo muito melhor. Você cresce, prospera, começa a viver de verdade. Mas então, um dia, aquele antigo emprego liga para você. Sentimos sua falta. Prometemos que as coisas serão diferentes agora. Percebemos o seu valor. Mas adivinhe, eles não sentem falta de você. Eles sentem falta do quanto você se sacrificava por eles. Sentem falta da sua paciência, da sua resiliência, da sua disposição de aceitar menos do que merece. Eles sentem falta da forma como te sugavam sem dar nada em troca. E no momento em que você diz sim e volta, eles relaxam. Porque agora têm certeza, podem te tratar do jeito que quiserem. Podem ir e voltar quando bem entenderem, porque você sempre estará lá. E essa, meu amigo, é a maneira mais rápida de destruir o seu próprio valor. Porque ao aceitar alguém de volta sem consequências, você não está só dando permissão para que te machuquem de novo. Você está dizendo para si mesmo que nunca mereceu mais do que aquilo. Está dizendo que todas as lágrimas, todas as noites em claro, todas as vezes que foi tratado como uma opção, foram aceitáveis. E, acredite, o ciclo vai se repetir. Eles vão te deixar de novo. Eles vão te tratar com a mesma indiferença de antes. Porque por que não fariam isso? Você acabou de mostrar que eles podem, mas agora você é diferente. Agora você sabe o seu valor. Agora você entende que quem realmente te enxerga não precisa te perder para dar valor. Que quem ama de verdade não brinca com o risco de te perder. E mais importante, que quem realmente muda não precisa te convencer, eles simplesmente provam. E vamos ser sinceros, se você precisa se perguntar se alguém está falando sério dessa vez, a resposta já está clara.
Quem realmente valoriza algo, não coloca em risco. Quem reconhece o que é raro, cuida. Quem ama, protege. Então me diz, você ainda está esperando essa pessoa te convencer? Ainda está nutrindo aquela esperança de que, talvez, dessa vez, seja diferente? Ainda está se agarrando à ideia de que agora sim, essa pessoa entende o que perdeu? Ou você está finalmente pronto para fechar essa porta de uma vez por todas? Porque aqui está a verdade. Se você permitir que essa pessoa volte, você apaga todo o progresso que fez. Você apaga o crescimento, apaga a força, apaga a lição que aprendeu. E por quê? Para alguém que só percebeu que te queria depois que você já tinha seguido em frente. Absolutamente não. Você terminou de explicar o seu valor. Terminou de tentar provar o seu lugar na vida de alguém. Terminou de permitir que as pessoas acreditem que podem entrar e sair da sua vida como bem entenderem. Porque desta vez, quando essa pessoa voltar, ela não encontrará uma porta aberta. Encontrará silêncio. Encontrará ausência. Encontrará uma realidade inescapável. Perdeu você. E não há nada que ela possa fazer para mudar isso. E acredite, nada assombra mais uma pessoa do que perceber que nunca mais poderá ter de volta aquilo que perdeu por descuido. Então, diga comigo, eu não volto para quem me desrespeitou. Eu não dou segundas chances para quem me tratou como opção. Eu não repito lições que já aprendi. Escreva isso. Diga isso em voz alta. Viva isso. Porque o que está vindo a seguir na sua vida vai garantir que ninguém nunca mais pense que pode te colocar em espera de novo. Agora, se essa mensagem ressoou com você, deixe um comentário. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreva, curta esse vídeo e fique ligado para mais conteúdos que vão te ajudar a nunca mais ser subestimado. Nos vemos no próximo vídeo.